Amores, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós teremos aula de ciências e nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre os biomas brasileiros. Então, na aula anterior de ciências, a gente estudou sobre a caatinga, que é um bioma típico da região Nordeste, né? É o que predomina, o que prevalece na região Nordeste é esse tipo de bioma, né? Que é a caatinga. Agora, nós vamos estudar a Mata Atlântica. Então, para iniciar, nós vamos fazer a leitura desse texto aqui, ó. Mata Atlântica, e a gente tem um mapa para a gente analisar, tá certo? Então, diz o seguinte: atualmente, a Mata Atlântica, que já foi a segunda maior floresta tropical úmida do Brasil, apresenta em relação à mata originária cerca de 8,5% de remanescentes florestais acima de 100 hectares, que é o tamanho, né? Esta é uma das áreas mais ricas em biodiversidade e uma das mais ameaçadas do planeta. É considerada ainda a reserva da biosfera pela Unesco e Patrimônio Nacional pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Então, a Mata Atlântica, né, ela é considerada um patrimônio nacional, né, pertencente ao nosso país e que todo mundo tem o dever de preservar. Aí abaixo a gente tem o mapa da Mata Atlântica, né, e a gente tem aqui um comparativo, tá certo? Então, aqui, ó, do lado a gente tem uma legendinha. Vocês olham aí no módulo de vocês que é mais visível, né? Aqui não fica muito visível. Mas aqui tem a legenda. Então, a cor verde clara, ela representa a Mata Atlântica em 1500, que foi o ano em que o Brasil, né, recebeu os colonizadores, que eram os portugueses. Então, veja só, né, como era enorme a Mata Atlântica, era toda essa área verde clara. E essa área verde escura é o que a gente tem atualmente, né? É a Mata Atlântica hoje. Então, veja como ela diminuiu em extensão, né? Então, pouquíssimas áreas ainda de Mata Atlântica. Aí, aqui ao lado, diz assim: bioma ameaçado por desmatamento que acontece desde a época do descobrimento. A Mata Atlântica assemelhava-se à floresta amazônica. A gente sabe que a floresta amazônica é a maior floresta úmida, né, do mundo, que ela uma parte dela fica no Brasil e outra fica em outros países, né? Então ela se assemelhava à floresta amazônica pelo tamanho, né? Mas com o desmatamento que começou, né? A gente acha que o desmatamento é um problema atual. Mas o desmatamento ele começou desde lá o período de colonização, quando os portugueses chegaram aqui e começaram a explorar a vegetação daqui, né? Como o pau-brasil, por exemplo, que eles viram muito potencial, né? Por ter um pigmento no caule que poderia tingir tecidos. Então, eles começaram a extrair a vegetação do nosso país naquela época. E o desmatamento ele foi contínuo, né? Até os dias de hoje. Por isso que esse bioma sofreu tanto, né, com o passar do tempo. Abaixo, a gente tem dois animais que são típicos desse bioma, que é o tucano de bico verde, que é a figura A, e o mico preto, que é a figura B. Eles são típicos da Mata Atlântica, certo? Essas duas espécies de animais. Na página seguinte, continua o texto, né? Diz assim: apresenta uma vegetação diversificada, com árvores de diferentes tamanhos, que sustentam orquídeas, bromélias e cipós. Nessa vegetação fechada, é possível observar onças, macacos prego, saguis, cachorros do mato, tucanos, tiê-sangue, ave símbolo da Mata Atlântica, teius, cachorros do mato vinagre, preguiças de 3 dedos, jaguatiricas, cobras, insetos, aves, sapos, enfim, grande diversidade de animais. Então, a gente vê que é um bioma rico, né, de biodiversidade. A Mata das Araucárias é um ecossistema presente no bioma Mata Atlântica, que ocupa boa parte dos estados da região sul e alguns pontos mais elevados do relevo da região sudeste.
É uma vegetação que se desenvolve melhor em regiões onde os invernos são mais rigorosos e os verões quentes, com chuvas mais frequentes e bem distribuídas. A araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná, é nativa da Mata Atlântica, então é uma espécie típica de lá da Mata Atlântica. A extração de madeira e a atividade agropecuária reduziram a mata das araucárias a 3% do tamanho original. Entre os animais que dependem da mata das araucárias está a gralha azul, principal responsável pela renovação da floresta, pois espalha as sementes que dão origem às novas plantas. Então, a gralha azul, que é uma ave típica desse bioma, ele ajuda a reflorestar a floresta, porque quando ele vai atrás da semente para se alimentar, que enche o papo de sementes que sobrevoa, algumas sementes vão caindo. Então, ali vai germinando novas araucárias, novas árvores de araucária. Então, ele ajuda muito no reflorestamento. Então, esse animal, ele depende desse tipo de vegetação, porque é de onde ele tira a alimentação dele. O manguezal é outro ecossistema que ocorre na região litorânea do bioma Mata Atlântica. Lembrando que região litorânea são as regiões próximas ao mar. O manguezal se localiza nas áreas onde a água doce dos rios encontra com a água do mar e possui flora e fauna típicas, adaptadas às variações que acontecem nesse ambiente. A vegetação apresenta adaptações para viver no solo lodoso, que é com lodo, né, que é aquele fungo verde, pouco oxigenado e com alta concentração de sal. É considerado um berçário natural de muitas espécies que se reproduzem nessa área, como peixes, camarões, caranguejos, mariscos e etc. Aí, relacionada às araucárias, a gente tem aqui, ó, a vegetação fechada com musgos e bromélias compõe um dos belíssimos cenários desse bioma. Então, aqui é sobre a Mata Atlântica. Aqui é a semente, né, a pinha, o pinheiro da araucária, que é a semente que a gralha azul se alimenta, tá certo? E aqui embaixo a gente tem, representando o manguezal, né? A gente tem aqui árvores típicas do manguezal, tem estruturas adaptadas para o ambiente lodoso, que é com lodo, e constantemente alagado por ocasião da subida das marés. Então, quando a maré sobe, né, alaga esse terreno. Então, fica cheio de lodo. E do lado, a gente tem os caranguejos chama-marés, ou violinistas, como eles são chamados tipicamente. São típicos deste ambiente, que é a figura B, certo? Então, a gente viu aqui bastante informação sobre a Mata Atlântica, né? Aí, agora, a gente vai falar sobre o Pantanal, que é outro bioma, certo? Na região centro-oeste, destaca-se um bioma particularmente importante, o Pantanal. É a maior área alagável do mundo, então lá é alagado, o terreno é alagado. A planície do Pantanal é uma das áreas mais quentes e úmidas da América do Sul. O rio Paraguai, que banha essa região, tem pouca declividade, ou seja, ele não tem muitas declinações, né? É um terreno mais ou menos plano. Ou seja, as águas escoam com baixa velocidade, porque quando o terreno ele tem inclinações, então a água vai descendo, vai escoando para as partes mais baixas. Como ele é um terreno mais ou menos plano, então a água fica ali presa, alagando o território, né? As águas escoam com baixa velocidade, provocando inundações periódicas, como acontece na bacia do Rio Amazonas. As enchentes ocorrem de março a abril ao norte da região e chegam ao sul do Pantanal apenas em julho, durando até agosto. Parte da vegetação do Pantanal é constituída de plantas aquáticas ou adaptadas a regiões sujeitas a inundações. Aves e mamíferos dessa região dependem quase que exclusivamente da alimentação aquática. Então, aqui abaixo a gente tem dois exemplos, né, de animais típicos. A gente tem a arara canindé, que é essa aqui, ó.
É uma das aves mais belas da nossa fauna, alimenta-se das castanhas retiradas de cocos da palmeira acuri, típica do Pantanal. E a gente tem a maior serpente do Pantanal, que é a sucuri amarela, né? Que é essa aqui, ó. Então, aqui tem a arara e aqui a sucuri, que são animais típicos do Pantanal. Aí agora, né, a gente viu a Mata Atlântica, vimos o Pantanal, agora nós vamos ver o Pampa, que é outro bioma brasileiro. O Brasil está localizado longe dos polos, que são as áreas mais frias do planeta, né? Que é o Polo Norte e o Polo Sul. Quando a gente estuda o planisfério, né, que é o globo terrestre, a gente vê aquela área branca em cima é o Polo Norte e abaixo é o Polo Sul. Então, são as áreas mais frias. Então, o Brasil ele fica muito distante, por isso que a gente tem um clima quente, né, um clima tropical. No entanto, parte da região sudeste e toda a região sul tem clima mais ameno, porque como eles ficam na parte de baixo, no sul, eles ficam mais próximos do Polo Sul. Tem clima mais ameno que o norte do país, com invernos mais frios, chegando a temperaturas negativas. Em certos municípios podem acontecer nevadas. Então, em alguns municípios lá da região sul, neva, né? A gente já viu em alguns jornais, acredito que vocês já devem ter visto. Nas regiões mais frias do Brasil, encontramos o Pampa, os campos gaúchos, que se caracterizam por uma vegetação de arbustos e gramíneas. Que é uma vegetação rasteira, né? Arbustos e gramíneas não são árvores altas, são vegetações mais rasteiras. É uma região onde a agropecuária é bastante comum e contribui para a modificação do ambiente. Lembrando que a agropecuária é a junção da palavra agricultura e pecuária. A agricultura, que é a atividade de cultivo do solo, e pecuária, que é a criação de animais. Entre os animais desse bioma, encontram-se muitas espécies de aves, como pica-paus, caturritas e anões pretos, e mamíferos terrestres, como cachorros do mato, veados e tatus. Aí aqui a gente tem uma imagem, né, do Pampa, que eu vou ler a legenda agora, vocês vão acompanhando aí no material. Nesse bioma são comuns as gramíneas, que dá pra gente ver aqui a representação na foto, né? Que às vezes transformam os campos em grandes capinzais. Então, aqui é a imagem que representa o Pampa. Aí agora, minha gente, a gente vai para a atividade. Nós já lemos sobre a Mata Atlântica, já lemos sobre o Pantanal, já lemos sobre o Pampa, que são 3 outros biomas, né? Que a gente estudou hoje. Então, agora nós vamos para a atividade. Use o dicionário. Observe as palavras do quadro. Onça, cobra, raposa, camaleão, leão e touro. Deixa eu só lembrar vocês que quem não tiver dicionário, o dicionário foi pedido no material didático, acho que do ano passado, desse ano. Não sei se repetiu, não lembro. Mas alguns têm na sala. Quem não tem, vá no dicionário do Google. Pode digitar lá a palavra no dicionário do Google que vai encontrar, tá certo? Aí diz assim, a gente tem esse banco de palavras acima e diz o seguinte. O que significa dizer que uma pessoa se parece com um desses animais? Converse com os colegas e em seguida procure no dicionário o sentido figurado de cada uma dessas palavras. Os sentidos figurados delas correspondem ao comportamento real dos animais. Anote suas descobertas em seu caderno. Depois escreva pelo menos 2 frases usando uma dessas palavras no sentido figurado. Então, o sentido figurado não é o sentido real da palavra. Então, por exemplo, a gente tem aí onça. Quando a gente chama uma pessoa de onça, eita, parece uma onça. O que é que essa expressão, que essa palavra onça quer dizer de uma característica da pessoa? Então, a gente pega uma característica do animal e compara com a característica do humano. Por isso que a gente diz, hoje ela está parecendo uma onça. O que é que isso quer dizer no sentido figurado? Não no sentido real, porque o sentido real de onça a gente sabe que é um animal típico da floresta amazônica, né? Então, do Brasil. Então, vocês vão
pesquisar o sentido figurado. Qual é a característica da onça no sentido figurado que a gente pode adequar a uma característica humana? Aí quando você colocar onça e dizer o que é que significa onça para uma pessoa, um ser humano, aí você vai formar duas frases usando essa palavra no sentido figurado. Eu até dei algum exemplo, né? Deixa eu dar o exemplo de onça para vocês entenderem. Então, porque aí fica mais claro, né? Não vai restar dúvida. Por exemplo, quando eu digo que uma pessoa tá igual uma onça, é porque ela está enfurecida, brava, né? Então, a pessoa mal-humorada, enfurecida, eu digo, eita, hoje ela acordou feito uma onça. Então, essa já poderia ser uma frase. Eita, hoje ela já acordou feito uma, hoje ela acordou feito uma onça. Ou, hoje ela tá tão brava que parece uma onça, né? Quando tá acuada, quando tá enfurecida. Então, esse é um exemplo. Aí, agora vocês vão fazer com os demais animais, tá certo? Aí, a 2. Em grupo, que no caso aqui não vai ser em grupo, porque a nossa situação não permite, né? Aglomerações, contato físico. Então, aqui vocês vão fazer individual, tá certo? Pesquise os impactos da ação humana nos biomas brasileiros e o estado de conservação desses ambientes. Então, você vai dizer, vai pesquisar o que é que o homem fez que impactou esses ambientes que a gente estudou, né? Esses biomas. E dizer como é que hoje em dia eles estão sendo conservados. Existe algum órgão que protege, que preserva esses biomas? Você vai responder. Apresente suas descobertas e discuta com os colegas. No caso, a gente não vai discutir, mas você vai registrar toda a sua pesquisa no caderno de ciências, tá certo? Então, você vai responder no caderno de ciências, vai pesquisar os impactos da ação humana nos biomas que a gente estudou, na Caatinga, no Pantanal, na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, no Pampa. Você vai pesquisar o que é que a ação humana provocou nesses biomas. E vai fazer um texto, né, com suas descobertas. Aí, quando a gente voltar, tia vai corrigir, cada um vai ler o seu texto e a gente vai discutir sobre essa situação. Aí, abaixo, a gente tem a seção Divirta-se, que tem uma tirinha da Turma da Mônica. Aí diz assim, Marcelinho pensou que nunca veria um tatu-bola, porque a espécie corre perigo de extinção. Pesquise e discuta com os colegas outros animais que correm risco de extinção. Então, aqui de novo é individual. Você vai pesquisar quais são outros animais além do tatu-bola. Você não vai citar mais o tatu-bola, porque já foi citado aqui. Outros animais que estão em risco de extinção. Não é os que já foram extintos, não. Que já desapareceram, não. É os que estão na lista de risco, tá certo? Então, vocês vão pesquisar, responder tudo isso. Tanto a questão 2 como essa parte divirta-se vai ser no caderno. No módulo, vocês vão fazer só a questão 1, tá certo? Então, para hoje, a gente fica com essa leitura. Quem quiser ler novamente os textos sobre os biomas é interessante, né? Porque eu li com vocês, mas pode ser que lendo outra vez clarei mais as ideias. Estou aqui para qualquer dúvida. Façam o exercício no tempo de vocês, né? Mas não acumulem para não ficar sobrecarregado de coisa. Vão fazendo todo dia. É tanto que eu estou diminuindo a quantidade de atividade para que vocês não fiquem sobrecarregados. Então, qualquer dúvida, entre em contato, ou a mamãe ou o papai, ou vocês mesmos, que alguns já têm meu WhatsApp, e a gente vai tirando as dúvidas até a nossa volta, tá certo? Um beijo em todos. Tia tá morrendo de saudade. Viu? Tia tá lendo as mensagens de vocês, dizendo que estão com saudades de tia também. E tia aqui tá morrendo ainda mais de saudade de vocês. Doida para que comece a nossa rotina normal, né? Que a gente fica muito entediado em casa, só fazendo as mesmas coisas todo dia. Então, é bom a gente voltar logo. Se Deus quiser, vamos rezar para que tudo se resolva e que a gente volte logo, tá certo? Um cheiro em todos, um beijo, um abraço à distância, porque fisicamente nós não podemos, mas quando tudo isso passar, a gente vai dar muitos abraços, muito cheiro e vamos, né, voltar à nossa rotina normal. Então, tchau e até a próxima aula.